vamos cantar um louvor que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Abrimos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 12. Marcos 14, 12. Nos diz assim a palavra do Senhor: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a ali. E saindo, os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Até aí. Queridos irmãos, este texto nos fala do momento final do ministério do Senhor Jesus com os seus discípulos. Este é um culto de oração.
E muitas vezes nós ligamos orar a Deus ao fato de pedirmos pelas nossas necessidades, pelos nossos problemas. Mas orar a Deus é principalmente falar com Deus, pedindo que Ele faça a vontade dEle em nossas vidas. É orar perguntando: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? E aquele dia foi um dia especial para os discípulos, porque eles se dirigiram ao Senhor Jesus e disseram: Senhor, aonde o Senhor quer que nós venhamos a preparar a Páscoa? Aonde o Senhor quer aonde o Senhor quer que nós entremos? Por onde o Senhor quer que nós passemos? E isto diz muito sobre a oração, que é falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer da minha casa? O que o Senhor quer do meu lar? O Senhor ouve as orações que fazemos das nossas necessidades, mas o Senhor também quer ouvir essas orações, que são orações de servos submissos ao Senhor. O interessante é que eles levaram essa pergunta ao Senhor. E o Senhor tinha resposta para eles. Porque o Senhor é um Deus que sempre tem a resposta. O nosso Jesus é um Jesus que sempre... Nosso Jesus, Ele tem resposta para todas as nossas perguntas. Ele tem resposta para as nossas orações. E Ele disse: fazei da seguinte forma: ide até a cidade, entrai na cidade, e um homem com um cântaro levando água vos encontrará. Segui este homem, e na casa que ele entrar, vocês entrarão também e chamarão o dono da casa, o pai de família, e disse: olha, e dizei a ele: o mestre diz assim: onde está o aposento que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Vejam, queridos, o Senhor poderia ter dito o lugar. O Senhor sabia qual era a casa, sabia onde estava a casa, o Senhor sabia quem era o dono da casa, mas Ele disse: ide à cidade, encontrai um homem com um cântaro e segui-o. O Senhor queria que eles seguissem aquele homem. E seguir é isso, é você ir ao passo daquele que está te guiando. Seguir é você confiar naquele que está te guiando. Seguir é você ter a certeza de que quem está te guiando sabe o caminho. Aqueles homens não conheciam o homem com um cântaro, mas eles conheciam o Deus que havia dito que aquele homem iria aparecer. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer quando nós chegarmos no nosso trabalho, o que vai acontecer na nossa casa, mas nós sabemos que o nosso Senhor é o poderoso e diz que está conosco. Nós confiamos no nosso Deus. Nós não sabemos o amanhã, mas nós sabemos, Ele vai estar conosco. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós sabemos, o que acontecer, Ele vai estar ao nosso lado. Porque nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos no nosso Deus. E eles chegaram ali na cidade, viram um homem e começaram a seguir. E o interessante é que, como os irmãos já sabem, não era comum o homem fazer essa atividade de levar cântaro, de levar água. Ali, pela cultura, era um trabalho destinado às mulheres. Mas aquele homem estava fazendo, não sabemos porquê, se foi uma ordem do seu senhor, o que havia acontecido, mas ele estava ali. E isso nos ensina algo importante. Porque se eles entrassem na cidade e tivessem muitas mulheres, seria algo até
Seria a lógica. Chegasse muitas mulheres levando os cântaros, mas o Senhor fala com eles de algo que não era o comum, de algo que não era o que estava ligado ao costume diário ali. O Senhor falou de algo que não era o habitual. Olha, vocês vão seguir aquele homem e ele vos levará. E é assim que o Senhor faz conosco muitas vezes. O Senhor nos leva pelo caminho que não é o caminho que nós seguiríamos, que não é o caminho habitual, que não é o caminho conhecido. Ele nos leva por um outro caminho, porque Ele quer fazer com que nós possamos descansar e confiar nele. Vejam, Pedro e João, que foram esses dois discípulos, eles não seguiram as mulheres, porque era o habitual, eles seguiram aquele homem, apesar de ser diferente. E viver na presença do Senhor é assim. É não tomar o caminho habitual, muitas vezes tomar um outro caminho. É não tomar o caminho que todos faziam, que todos fariam, mas é tomar um caminho às vezes mais longo, mais difícil. Mas neste caminho, no caminho que não é habitual, no caminho que às vezes é diferente, no caminho às vezes que é mais difícil, no caminho às vezes que é mais longo, neste caminho nós temos um divino companheiro. Neste caminho nós encontramos a presença do nosso Senhor. E eles seguiram aquele homem e chegaram na casa. E o homem entrou e eles chamaram o dono da casa e disseram: o mestre diz: aonde está o aposento em que eu farei a ceia da Páscoa com os meus discípulos? Aonde está o aposento? O mestre diz. E o homem os levou a um cenáculo grande, diz a palavra mobiliado, e mostrou, falou: é aqui o cenáculo. Havia naquela época, queridos irmãos, o costume de se ceder um espaço, de se ceder uma sala, um cenáculo, no período da Páscoa. Se você chegasse ao dono da casa com antecedência e pedisse, o costume da época, de tão importante que era a festa, ele cedia aquele espaço, porque ele tinha aquele espaço para ajudar. Mas aqueles discípulos chegaram no dia, eles não foram com antecedência, eles chegaram no dia e falaram: o mestre diz, onde está o lugar? E ele abriu e mostrou o cenáculo mobiliado. Queridos irmãos, o que Deus tem preparado para nós é um cenáculo mobiliado. Aqueles discípulos perguntaram a Jesus porque queriam fazer a ceia para aquele dia, queriam ofertar alguma coisa ao Senhor, mas o Senhor, na verdade, tinha tudo preparado. Eles queriam fazer algo, mas quem fez foi o Senhor. Eles queriam entregar algo, mas quem entregou foi o Senhor. Meus irmãos, quando nós estamos na dependência do Senhor, Ele faz todas as coisas. O cenáculo mobiliado, eles não precisaram levar nada, eles não precisavam fazer nada, só levar o que eles iriam comer, porque o Senhor havia separado todas as coisas. E é assim na vida do céu. O Senhor prepara todas as coisas que depende dele. Nós levamos só a nossa parte. Eles levaram o perecível, o pão, levaram o vinho, aquilo que dava para eles levarem. O Senhor não deu o cenáculo para que eles fizessem, alugassem, pagassem. Não. O Senhor falou: vocês podem levar o pão e vinho. Eles levaram. O lugar quem deu foi o Senhor. Porque o que o Senhor tem para os seus servos, Ele faz. O que Ele faz, o que Ele deixa que nós façamos, não é pesado, não é mais, não é aquilo além do que podemos fazer. Pelo contrário, Ele nos dá para fazer aquilo que podemos fazer. Porque a grande parte quem faz é o Senhor.
E ele diz: dizei, o mestre diz. Onde está o cenáculo? Ele não falou o mestre, o Galileu, o Nazareno, Jesus Cristo. Não, ele falou o mestre. E isto basta. Nós estamos acostumados com referências. Fulano, filho de Beltrano, que trabalha em tal lugar. Fulano que fez tal coisa. Fulano que é tal coisa. Nós estamos acostumados com referências. Mas quando se fala do Senhor, não precisa de referência. O mestre diz, e todas as coisas o obedecem. O mestre diz, e tudo acontece. O mestre diz, e todas as coisas estão debaixo da voz do mestre. Nós estamos acostumados com referência. Nós estamos acostumados. O Senhor não precisa de referência, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Foi assim quando Ele falou com os discípulos: ide, procurai um jumentinho, estará amarrado, desamarrai. Quando vos perguntarem, dizei, o Senhor precisa. E tudo que o mestre diz, tudo que o mestre fala, se cumpre. Porque o mestre tem poder para todas as coisas. O mestre tem poder para abençoar as nossas vidas. E o que Ele tem para nós é um cenáculo mobiliado, tudo preparado para os seus servos. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Para la balandra de Kirianda la mai deste. Medre queridre relas. Berde ondro la bastra la baide. Igreja amada, De Kirianda la mai. a minha presença Berde ondro lo mais. enche ainda mais os vossos corações. Berde leandra la mai de que. Transforma os vossos lares Berde ondro lo bushi. em extensão da minha igreja. Para la bolo de Kirianda. E agora os meus anjos entram e saem Berde anda com la. maior intensidade das vossas casas. Berde Kirianda la de que. Operam maravilhas, Berde oshi. libertações, Berde andra de que. renovo da fé, Berde outros. porque o Mestre Berde andra de que. os tem instruído a fazê-lo. Berde andra la mai. E não há um lar Berde outro lo bolushi. em que houve sinceridade, De querido. coração entregue, Para la baide. que não será visitado nesta noite. Para le bolo ondro do que. Porque o vosso Deus Para la baste. está atento à vossa condição, minha igreja. Berde kiri andalaide. E eu vos digo, os dias têm sido difíceis. Berde ondro loshi. São muitas notícias ruins que chegam ao vosso Para conhecimento. la bolo ondro la baide. Mas o vosso consolo, Berde kiri andai. a vossa certeza Berde ostro de é que. de que não pertenceis a este mundo. Para la baide que. Eu sou o vosso Deus. Berde ondro lo. Eu sou a vossa segurança. Berde andra. Eu sou a vossa alegria. Eu sou aquele que vos sustenta. Berde kiri. E em meio aos vossos lares, Berde oshi. eu opero libertações. Para la baste. Há muitos dos meus filhos que estão preocupados Berde kiri com as andalaide. questões profissionais. Eu vos digo que eu sou o Deus do vosso sustento. Nada ficará para trás, minha igreja, porque eu sou o Deus da vossa vitória. Glorificai, glorificai, minha igreja, porque estou operando maravilhas em vosso meio, e os sinais serão recebidos como prova de que há um Deus vivo operando sobre vós. Glória a Jesus. Aleluia.